Meu nome é Natália Mendes, eu tenho 21 anos e desde 25 de janeiro de 2021 eu tô morando na França, fazendo faculdade em Paris, de arquitetura e urbanismo. Bom, eu preciso compartilhar todo o contexto do intercâmbio, todo o testemunho do intercâmbio, porque é algo que eu completamente, definitivamente, eu não quero guardar só pra mim. Eu acho que é importante começar falando que a minha relação com o francês começou sem intenção nenhuma. Eu simplesmente tinha a opção de fazer um ano de francês durante o colegial, se eu não me engano, no segundo ano do colegial. Tá esfriando. E aí eu e mais uma amiga a gente decidiu estudar então francês, mas só porque era uma língua bonita, seria legal estudar, seria interessante. E é isso aí. Então eu fiz esse um ano de francês simplesmente porque eu achava bonito. Achei que minha relação com a França talvez poderia ter parado aí, porque eu nunca fui aquela pessoa que, eu tinha 9 anos e sonhava que ia morar em Paris, nunca fui essa pessoa, nunca tive esse sonho, de jeito, nunca tive. E aí, só sei que entrei na faculdade em 2017. Entrando na faculdade, eu comecei a pensar profissionalmente como eu poderia usar esse meu um ano de francês. E aí eu comecei a pensar em, bom, acho que eu vou continuar estudando francês, vou ver lá pra frente de fazer um intercâmbio pra França. Então, tudo bem. Comecei intencionalmente a estudar francês desde do meu primeiro ano da faculdade, no meio de 2017, e estudei por mais 2 anos e meio, eu acho. Acho que por aí. Só sei então que teve um momento em 2018, no início de 2018, que eu já estava então num certo nível de francês, já estava certa de que isso ia acontecer, mas eu comecei a ter dúvidas porque, para quem sabe, para quem não sabe, eu sou cristã, então muito mais que uma nomenclatura, muito mais que um nome, uma religião, eu acho que para mim se trata completamente de pautar minha vida. Minha vida ela é completamente estruturada e relacionada e unida com o reino de Deus, com o que o meu Pai, Deus, tem pra mim. O que Ele tem, eu sei que é sempre melhor, eu tenho vivido isso. Enfim, se eu fosse falar só disso ia ser outro vídeo, outro momento. Mas então eu comecei a parar e pensar, Deus, se eu falo tanto que eu quero viver o que você tem pra mim, o que o Senhor tem pra mim, se eu tenho vivido o que o Senhor tem pra mim e tenho visto que é muito melhor do que o que eu sonho, do que eu planejo, esse meu projeto de intercâmbio, eu não lembro do senhor ter falado isso pra mim. E aí eu comecei a questionar se era algo completamente vindo da Natália, se eu tava criando, tentando correr com as minhas próprias pernas, tentando fazer com as minhas próprias mãos. E aí eu entrei numa certa crise, porque o meu maior medo, não medo de desespero, mas minha maior tristeza seria viver uma vida que não tá alinhada com o que Deus tem pra mim, fora da vontade de Deus. Então eu parei e fiquei orando para Deus. Eu falei, Deus, eu não quero dar mais um passo sem saber qual é a sua vontade, se esse intercâmbio faz parte da sua vontade ou se não faz. E aí só sei que então eu comecei a orar e algumas semanas depois aconteceu algo sobrenatural e extraordinário. Eu fui, era Páscoa, então abril de 2018, eu fui visitar um amigo meu, a igreja de um amigo meu em Santo André, uma igreja pequenininha. Ele ia apresentar uma cantata de Páscoa, então, enfim, eu fui lá. Fiquei o culto todo sozinha, enfim, eu não conhecia ninguém além desse meu amigo que estava apresentando a cantata o culto inteiro. E aí só sei que então depois do culto, eu quietinha começando a socializar com um amigo ou outro ali. Eu tava comendo meu pastelzinho na garagem daquela casa que virou uma igreja. E aí do nada, assim, sem muito glamour, digamos assim, eu tava com meu pastelzinho na frente de uma garagem. Veio um homem, que depois eu descobri que, sei lá, acho que se eu não me engano chamou ele de profeta da igreja. Ele veio e foi direto ao ponto, ele chegou até mim e ele disse que eu vejo que você vai para a Europa você vai e fica pouco tempo e volta, então não estava falando sobre mudar definitivamente, mas era uma resposta sobre intercâmbio, então falava, eu vejo você indo para a Europa, ficando um tempo e voltando, mais especificamente eu vejo você indo para a França, o Espírito Santo me revelou que você vai para a França, definitivamente o cara não me conhecia, nem esse meu amigo que era a única pessoa da igreja que eu conhecia, ele sabia de nada disso, não sabia de nada disso. E aí ele chegou e falou,
que uma outra frase que foi muito importante pra mim. E não tem por que você se preocupar com o coração da sua mãe, porque quem cuida do coração da sua mãe sou eu. O Espírito Santo falou isso pra mim porque ele é meu pai, ele sabe dos meus medos, dos meus temores, das minhas tristezas. A minha mãe estava passando por uma crise de depressão desde 2017, mais ou menos, mas principalmente 2018. E eu cuidava dela, mesmo morando em São Paulo, à distância, eu sempre estava tentando cuidar dela, na medida do possível, na medida que eu conseguia. E aí eu ficava pensando também sobre Deus, não faz sentido eu fazer um intercâmbio, largar minha mãe, largar minha família, viver na Europa, realizar um sonho e deixar minha mãe. E ele falou isso, o Espírito Santo não deixou de comentar sobre não tenha medo, quem cuida da sua mãe sou eu, porque eu que sou o pai dela. E aí, então, depois disso eu já estava deitada no chão de tanto chorar. Foi uma das experiências mais maravilhosas e gostosas e incríveis da minha vida. Deus é muito detalhista, Ele faz questão de sonhar com a gente, não só sonhar com a gente, mas trazer certeza, direcionamento, paz. Deus é incrível. E então eu passei a ter certeza, a convicção. Então eu voltei para o meu projeto de intercâmbio sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E aí então fui, me inscrevi, mandei o currículo, não, um portfólio que eles exigiam no processo de seleção do intercâmbio, papapá. Achei que agora a parte difícil, né, não tinha tanta parte difícil ou dúvidas, não tinha mais dúvidas. Depois de Deus ter trazido uma palavra sobrenatural desse jeito aí, eu jurava que não ia ter mais dúvidas. Até que, no processo de inscrição, na semana de seleção ali, eu tinha que escolher duas opções. A primeira e segunda opção de universidade. Bom, o Espírito Santo tinha falado pra mim, me direcionado sobre França, não falou necessariamente Paris, certo? E a minha faculdade, ela tem vínculo à Universidade de São Paulo, de Arquitetura e Urbanismo, só pra deixar claro, caso alguém tenha interesse também em saber. Ela tem vínculo com várias universidades na França, então não é só em Paris. Tô checando se minhas coisas estão aqui, porque brasileiro sempre acha que vai ser roubada. Parênteses. Enfim, e aí então eu fiquei tipo, não, eu não vou procurar em Paris, porque Paris é muito caro, então esse foi meu pensamento tão óbvio, porque de verdade, não teve um dia que eu coloquei na barra do Google Universidade de Arquitetura em Paris, ou pesquisei na tabela de universidades vinculadas, não teve um dia que eu pesquisei sobre as de Paris, eu não olhei para elas, porque eu olhava pro dinheiro e falava que era impossível. Segura essa informação. E aí então comecei a pesquisar, coloquei lá, depois de algumas pesquisas, universidade a ANSA, que é a École Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes e de Grenoble, Mabila, e de Grenoble. E aí, que são duas cidades pequenininhas na França. Então eu falei, não, senhor, é isso daí. Só que o que aconteceu? Como que eu explico? Porque foi tão confuso. Vai dar tudo certo. Só sei que então, antes de sair o resultado de, você foi selecionada para essa, o coordenador que seleciona, que aprova as pessoas do intercâmbio da França especificamente, fez uma reunião com todo mundo, antes de sair o resultado. E ele jogou a real na mesa, falou assim, seguinte, vou falar as pessoas que já conseguiram, que não conseguiram, vou falar as universidades que estão com duas pessoas concorrendo para uma mesma vaga e vocês decidem entre si quem vai ficar com o quê. Só sei então que o que aconteceu? Nantes, que era a minha primeira opção, estava com 4 pessoas concorrendo a 3 vagas. Sendo que essas outras 3 pessoas, era eu mais 3 pessoas, eu era amiga delas. E aí a gente começou a conversar e tal, decidir, era uma competição então que entre amigos a gente tinha que decidir. E aí só sei que eu fiquei assim, tava todo mundo emperrado, ninguém ia mudar de lugar, ninguém ia mudar de opção. E eu falei, tá, eu posso tentar ver outra faculdade, porque, enfim, alguém precisava tomar esse passo, certo? E aí eu fui ver minha segunda opção. Nessa reunião o professor tinha falado que Grenoble, se eu não me engano, o número de vaga era 2 e já tava, tipo, lotado, assim, entendeu? Então eu também tava fora das vagas. Ou teve algum negócio de que a faculdade fechou uma das vagas, que seria a minha, alguma coisa assim. Só sei que Grenoble não dava mais pra mim também. Minha primeira e segunda opção estavam fechadas. Então nessa semana eu fui obrigada a repensar que faculdade eu queria na França. E as vagas que sobraram, praticamente, se não todas, eu não lembro exatamente, mas eu acho que todas as vagas, era só em Paris. Porque tem várias faculdades em Paris, que a minha faculdade tem vínculo. Aí eu fiquei, Senhor, meu Deus, mas Senhor, eu não tenho dinheiro, porque é o maior senso comum de que Paris é uma das cidades mais caras para se morar, se não a mais.
E aí, então, eu fiquei desesperada. Falei, Deus, como é que eu vou fazer intercâmbio, vou pagar aluguel? Quando eu pesquisava rapidinho, agora nesse segundo momento que eu era meio que obrigada a pesquisar sobre Paris, eu vi o aluguel e, gente, o custo de vida era assim, sei lá, fazia as contas 7 mil reais por mês, assim. Porque o aluguel mais barato era 600 euros. Mais barato mesmo. Mas, tipo, a média era 750 e tal. E isso, o euro não tava 7 na época, mas já tava muito alto. Além de comida, transporte e todas essas coisas, passagem de avião. E o dinheiro que eu tinha era simplesmente um dinheiro que eu juntei ao longo de uma pesquisa que eu fiz desde o início da faculdade. Era o dinheiro que eu tinha, junto com alguns outros trabalhos que eu fazia. Qual que é o nome? Eu personalizava caderninhos, então eu fui juntando esse dinheiro. E quando eu pegava todo o dinheiro que eu tinha juntado e transformava em euro, não dava pra nada. E aí, só sei que no meio disso, então eu fiquei, Deus, mas o que eu faço, né? Eu escolho a cidade mais cara, é a minha única opção, porque todas as outras portas se fecharam. Deus falou que era pra eu escolher, não pautado no dinheiro. Deus falou uma frase que a minha pastora já compartilhou no testemunho, que ela foi ministrada por Deus. A minha pastora falou que um dia Deus falou pra ela, numa certa situação, que o Deus dela não é Mamon, que é o Deus que a gente fala que é o Deus do dinheiro, mas o Deus dela é o Deus soberano, que é dono do ouro e da prata. E pautado nisso, pautado na certeza de que o meu Deus, ele é soberano a todo dinheiro, a toda situação e circunstância, Deus fez com que eu pudesse repensar. Então, ele me fez tirar esse filtro do dinheiro e falar, se não fosse pelo dinheiro, o que você escolheria? E aí, para deixar mais óbvia essa possibilidade que Deus estava me dando como um presente mesmo, de escolher livremente, sobrenaturalmente, enquanto eu estava estudando sobre Paris, as duas portas que estavam fechadas, que era Nantes, que era Grenoble, elas se abriram para mim. Então, antes de eu, acho que no dia que eu precisava da resposta, um dia antes, mas eu acho que no dia, Nantes, que tava com só 3 vagas para 4 pessoas, abriu pra mim, não pra mim necessariamente, mas abriu uma quarta vaga, e eu tinha desistido dela, então abriu uma quarta vaga. E Grenoble deu algum problema, que o menino que tinha pegado na minha vaga, na verdade ele não estava inscrito naquela faculdade, ou ele tinha desistido, e aquela vaga era minha de novo. Então eu podia escolher de novo minha primeira opção, minha segunda opção e todas as faculdades de Paris que tinham sobrado. E aí então Deus, ele me relembrou, ele falou de novo a frase: eu tô te permitindo escolher. O que você quer escolher sabendo que seu Deus não é Mamon, mas seu Deus é Deus? O que você quer? E aí eu fiquei assim, eu podia escolher o que eu queria, sabe? Deus, ele é tão carinhoso que ele quis saber minha opinião, assim, ele quis saber o que você quer, eu quero fazer o que você quer. Ele não veio falar, você vai pra... É doido isso, porque muitas vezes Deus fala, você vai pra lá, que nem o profeta que falou pra mim, você vai pra França. Mas que cidade da França? Deus não falou, você vai pra Paris. Muitas vezes ele faz isso, mas ele só, parece que ele sentou na minha frente e falou, filha, o que você quer? Você pode escolher o que você quiser. Pode escolher a faculdade que você quiser de Paris. Você não precisa escolher só Paris, mas você pode escolher qualquer faculdade de Paris. E aí só sei que eu estava toda perdida, tinha 2 dias para responder, um dia para conhecer todas as faculdades de Paris, de arquitetura e dar um ponto final, além de que eu também podia voltar para minha primeira e segunda opção de Nantes e Grenoble. E aí eu falei, Deus, se então não é para eu pensar no dinheiro, com certeza eu quero Paris, porque Grenoble e Nantes eram cidades tão pequenininhas e Paris é o foco do que eu quero estudar, que é o motivo de eu ter escolhido aqui, jardins e parques, que são bem conhecidos, né? O Jardin de Versailles, por exemplo, Jardim de Versalhes, e tudo isso é uma referência mundialmente como espaço livre. Então eu fiquei, Deus, com certeza, Paris é uma referência enorme, e então eu quero escolher Paris. Mas mesmo assim, eu tava tão perdida que eu pesquisei, tipo, umas 3 faculdades me chamaram mais atenção, mas eu escolhi meio que assim, sabe? Eu escolhi, tipo, essa Paris-Belleville, ela parece ser boa, parece ser legal, gostei do prédio da faculdade, mas, tipo, e escolhi. Escolhi focando mais na cidade do que na instituição, e eu descobri a instituição em poucos dias e escolhi ela. Enfim, só sei que então dei essa resposta, fui aprovada. Ok, quando eu achava que ia parar aí, a doideira não parou. Então, o que aconteceu? Meu Deus, o tamanho da abelha, Jesus, meu pai, foi embora.
Jesus amado. Então, me perdi com a abelha. Tá bom, então. Aí, ok, foi aprovada. Só sei que então isso eu me inscrevi, então, esse é a sua doideira de inscrição de faculdade. Foi em... Voltando, vai me perder porque tinha abelha, essas mulheres fofocando aqui. Mas tá voltando, então tá, foi aprovado. Só pra contextualizar um pouco melhor que eu esqueci de dizer. Esse momento de seleção, de me inscrever, de ser aprovada, de escolher as faculdades, foi no final de 2019. Final de 2019. E aí, então, era pra eu viajar em agosto de 2020. A virada do ano novo, por exemplo, de 2019 e 2020, eu e minha família, a gente já tava, tipo, se preparando emocionalmente. Em janeiro eu viajei com meu namorado, a família dele, e eu e meu namorado, a gente chorou já de saudade. Então eu já fui preparando a minha emoção, já fui capacitando minhas emoções pra eu sofrer menos. Então eu já tava aceitando mais, desapegando, ao ponto de no início de 2020 já tava desapegando de umas roupas, de tipo, não, mas eu só vou viver com uma mala de roupa em agosto. Então eu já tava com uma convicção. A gente sabe o que aconteceu em março. Tudo estourou, o Covid que já estava acontecendo estourou no mundo inteiro, e aí todo mundo parou e ficou todo mundo perdido. E aí, sendo assim, a minha faculdade também, em abril, ela falou, tá com Covid, mas vamos continuar a inscrição. Ela não sabia muito bem como agir também, e aí eu comecei a inscrição, mas aí eu parei, eu não continuei a inscrição com medo de perder a vaga, mas eu falei, não faz sentido eu viajar no meio desse Covid, em agosto, não faz sentido, e aí eu falei, não vou fazer, não tô em paz. Deus, ele trouxe a promessa, eu vou pra lá, mas eu não sei quando, mas eu não tô em paz de fazer essa inscrição. Então tá, nem a faculdade sabia muito bem também, então só sei que ela ficou sem se pronunciar depois, assim, não falou nada de inscrição depois, ficou quietinha. E aí, ok, o ano foi passando, a gente ainda sem entender o Covid, passou vários meses. E aí, então, só sei que, eu já não lembro o mês que era, mas eu acho que, claramente não viajei em agosto, né, porque o Covid estava lá ainda. A faculdade falou que ia prorrogar o intercâmbio, mas não estava sabendo ainda se ia ser pro final de 2020, pro início de 2021, pro meio de 2021, não sabia de nada. E aí, então, foi passando os meses e ela voltou a perguntar, então, vocês vão continuar? Quem vai continuar? Quem não vai? Isso já era meio do ano, lá pra agosto, eu acho, ou setembro. Acho que pra setembro. E aí eu ficava... O Covid estava todo doido ainda, eu ainda não tinha dinheiro, o euro só estava aumentando, o euro estava muito alto já, agora tá, sei lá, agora tá 7, né, mas estava muito alto já. Então tava tudo muito estranho, parecia que tudo estava apontando na contramão para eu ir. Então, por exemplo, as faculdades das minhas amigas, de Nantes, todas as faculdades, vários de outros países, os vínculos deles se fecharam. Várias faculdades mandaram e-mail para os alunos falando, olha, a gente não vai continuar o intercâmbio, pelo menos por agora, não vai dar para você vir agora, porque em 2020 nem em 2021, por causa disso, Covid, não. E a minha não, a minha continuou perguntando se eu ia continuar, mandava o link, falava pra gente responder e-mail e eu na dúvida. Eu fiquei muito tempo perdida, assim, meio parada, sem pesquisar sobre Paris, sem nada, não acreditando muito que ia ser possível ir, porque as passagens estavam muito caras por causa do Covid, as empresas estavam quebrando. Era um contexto de... É o que eu falei, é a plena definição. Tava tudo indo na contramão, tudo, cada mínimo detalhe, tava indo na contramão. E aí eu fiquei, Deus, mas tá tudo falando pra lá e Paris o senhor quer que eu vá pra lá, sabe? Me inscreva quando as faculdades estão fechando as portas. Eu compro passagem quando as empresárias estão quebrando e eu não tenho dinheiro, e meu pai tá quebrado, e minha mãe tá quebrada. Eles não podem me ajudar, sendo que antes eu contava um pouco com a ajuda econômica dos meus pais. Agora eles estavam quebradíssimos, minha mãe... Enfim, caos. E aí eu lembro que então no meio disso, não foi perfeito, eu não tive fé desde o primeiro momento, mesmo Deus tendo confirmado, trazendo palavras, revelações, profecias, eu travei por algumas semanas, alguns meses. Até que duas pessoas especificamente foram muito importantes pra mim nesse processo. O meu namorado Rafa e meu amigo Jean. Eu amo vocês, porque eu lembro que, por exemplo, um dia eu tava ligando pro Jean e aí eu expliquei a história toda pra ele. Falei, nossa, nem pesquisei passagem, mas deve ser muito caro, deve ser um absurdo de caro, não tem dinheiro.
moradia, não tenho onde morar. E aí, tipo, ele falou por fé mesmo, eu falei assim, minha filha, vamos pesquisar. Daí na ligação ele entrou no computador dele, começou a pesquisar passagem aérea pra Paris, e isso acho que foi tipo agosto, setembro, assim, só por fé mesmo. Daí ele ficou, olha, tem uma boa aqui, tem uma barata aqui. Aí ele mandou mensagem pra uma pessoa que ele conhecia em Paris, que ele não falava há meses. Só sei que então nessa mensagem ele foi tipo, mulher, pesquisa. Sabe? Se Deus te falou, pesquisa. No mínimo você tem que agir pesquisando, sabe? Indo atrás. Eu não tava fazendo nada, gente, nem um Google. Nada, 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 nada. De medo, de falta de fé. E meu namorado também, ele ficou falando, me exortando assim de por que você tá parada se Deus te confirmou? Vai, vamos, Deus te falou, você tem que pesquisar. Você já pegou o seu dinheiro e fez as contas na ponta do lápis mesmo? Quanto é um custo de vida aqui? Já pesquisou isso, isso e isso? Então os dois, eles ficaram me empurrando mesmo, tipo, vai. E aí, porque Deus é maravilhoso e colocou essas pessoas na minha vida, nas minhas vidas, na minha vida, eu fui. Comecei a pesquisar, comecei a ir atrás, e aí começou a abrir umas portas. Por exemplo, a Flora, uma menina que é da minha turma na faculdade, ela tinha viajado em outubro para Paris também, para estudar e tal. E ela falou, eu descobri um programa chamado de Au Pair, que você é babá numa família, mas você não paga aluguel, você ganha salário e não paga alimentação, e eles pagam metade do transporte muitas vezes. Tem esse site, essa inscrição que você tem que fazer, essa empresa, nananana. Ela me deu o norte todo, inclusive. Obrigada, Flora, se você estiver vendo esse vídeo. Obrigada, Jean. Obrigada, amor. Enfim. Só sei então que eu comecei a ir atrás, e começou a ser possível, comecei a pesquisar uma outra empresa também. Eu quero falar especificamente com mais calma disso em outro vídeo, porque tem um Ensemble de Génération também, que é um outro programa que faz com que você possa morar de graça em Paris. Enfim, comecei a pesquisar. E aí eu fui indo, pesquisando, mas sem resposta de emprego. Pesquisando, sem resposta de emprego. Me inscrevendo nesse programa aqui, nesse site ali, sem resposta de emprego. E o euro aumentando, e amigas desistindo de viajar. E eu meio capengando, sabe quando você tropeça e tenta andar meio capengando ainda? Acho que tava um pouco assim. E aí, então tava no final do ano, boatos de que minhas aulas iam começar. Isso era então dezembro de 2020. Minhas aulas iam começar em fevereiro de 2021, então faltava 2 meses, 1 mês e pouco, e eu não tinha moradia, não tinha salário, não tinha nada. Foi passando o tempo, pesquisando, não desistindo, mandando mensagem pras famílias. Era um Tinder da vida, eu precisava ficar mandando, oi, me interessei pelo seu perfil, e eu só era rejeitada. Em abril nada, em janeiro, só sei que teve uma família, faltando pouco tempo também, acho que menos de 1 mês pra viajar, porque o meu plano era viajar no final de janeiro. Então, sei lá, nas primeiras semanas de janeiro, uma pessoa foi a primeira família a me dar a resposta, uma mulher, ela falou assim, vamos fazer uma entrevista. Não gostei da entrevista, foi muito ruim, ela nem ligou por vídeo, ela não fez questão de ver minha cara, ela só me ligou, perguntou tipo isso, e depois ela fui reprovada, não fui aceita. E cada vez mais, chegando mais perto, faltando menos de 1 mês. E aí então eu fiquei, enfim, eu acho que tem coisas, eu achei interessante, eu não sei como ainda vou mostrar pra vocês, mas Deus colocou no meu coração que desde esse processo todo, eu acho que eu comecei a gravar em dezembro, vídeos tipo de diário de viagem pra mim, nos dias que eu tava com falta de fé, nos dias que eu tava chorando, nos dias que eu tava desesperada porque Deus, não tô vendo saída, não tô acreditando, enfim, tudo isso. Então só sei que faltava menos de 1 semana pra eu viajar e, enfim, no meio disso Deus... é tanta coisa, né? Mas no meio disso, então, mesmo com incertezas, Deus trouxe certezas. Então, por exemplo, tem um dos vídeos que eu gravei no devocional no diário de viagem que eu quero compartilhar, que foi um dia dessa entrevista dessa mulher, que foi a primeira entrevista que eu fiz de au pair, e ela me rejeitou. Quando eu recebi a resposta, eu fiquei muito triste, acordei um dia preocupadíssima, chorando, falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Falta menos de 1 mês. E aí só sei que eu fui, depois de orar, chorar mesmo na presença de Deus e só desabafar, eu peguei meu celular e falei, vou pegar e vou fazer o meu devocional, um plano de devocional. Pra quem não entende, tipo um aplicativo da Bíblia que você tem vários planos diferentes, de diferentes temáticas. E eu tinha começado um plano de leitura sobre, nem lembro já o nome do plano, mas há meses. E aí no dia que eu peguei, que foi nesse dia que eu tava chorando, no dia que eu peguei, ele tem o devocional do dia, né? Entrei naquele lá, o nome daquele era Vá.
E era sobre Gênesis 12, que fala: Abraão, sai da sua terra, deixa seu pai e sua mãe e vai para a terra que eu te mostrei. E aí, todo devocional, eu gravei também a tela, eu quero compartilhar tudo isso com calma, porque senão isso aqui vai também ter 3 horas. Mas, e aí também outra coisa, que Deus levantou uma amiga, agora que é amiga minha, mas que na época eu não conhecia, a Camila, que é uma mulher maravilhosa de Deus, que ela tinha vindo em outubro também, se eu não me engano, para Paris para fazer mestrado. Então ela veio alguns meses antes de mim e ela virou uma coach, ela ligava para mim e falava: vamos se ligar, deixa eu te ajudar. Orava por mim, me dava dica, acalmava meu coração. Ela foi uma ponte para me conectar com um amigo dela, que foi através dele que ele gerou um documento para mim que eu precisava para gerar meu visto. Se não fosse por esse documento, eu não conseguiria ganhar meu visto. Então, várias confirmações, assim, aos poucos, mesmo no meio do medo, do chororô e tudo. Então, faltando menos de uma semana, eu ia viajar. Que dia que eu ia viajar? No domingo, do Brasil, dia 24. Na segunda-feira, ou seja, 6 dias antes de eu viajar, uma família... Não, 6 dias não. Calma. Uma semana antes de eu viajar, uma família entrou em contato comigo. Não foi nem eu que fui atrás da família. Uma família entrou em contato comigo, falou que se interessou e pediu uma entrevista. Essa família, que é a que eu tô agora, já contando spoiler que deu certo, também acho que é outro vídeo pra eu explicar o quão incríveis eles são, porque eles são incríveis. A ligação, ela foi tão incrível, durou quase 1 hora da gente conversando, que quando acabou a ligação eu chorei, porque eu falava: Deus, é essa família, eu quero essa família, eu quero essa família, eu quero essa família. E aí então, agora sim, faltando 6 dias para viajar, na segunda-feira eu recebo a resposta de que eu fui aprovada, que eu consegui o emprego, que eu consegui a casa, que eu consegui o salário, que eu consegui a alimentação, que eu consegui a metade do transporte pago por eles. E aí eu viajei, eu entrei no avião e eu tava vindo sem conhecer a família, sem saber o que ia acontecer direito, no meio do Covid, deixando tudo que eu conheço pra trás e assalariada, assim. Então é isso, decolei, vim, cheguei, encontrei com eles. Ai, eu acho que como agora a história de como tá sendo desde quando eu pisei aqui já é outros 500, porque já são outras coisas. Mas eu falei por meia hora, mais ou menos. E assim, é isso, eu tô aqui. Tô morando não em Paris, eu moro do lado de Versalhes, uma cidade chamada Marly-le-Roi. E é isso, tô morando na França. Tô com saudade da minha família, da minha casa. Mas eu tô morando na França e tá sendo uma experiência incrível, não tem como descrever. Não tem como descrever, principalmente porque eu não só olho com um olhar de alegria pelo que eu tô vivendo, mas de honra por ter passado o que eu passei antes de vir, sabe? Os dias de dúvida me fizeram ter certeza. As dúvidas me trouxeram experiências com Deus que me trouxeram mais certeza do que eu podia ter sem as crises, sabe? Deus, ele se mostrou presente de um jeito tão real. Eu não mereço o tanto de confirmação que Deus me trouxe, de amor, de carinho. Filha, você pode escolher. Filha, eu te dou um emprego. Com um salário bom, você não vai gastar com aluguel, sendo que o aluguel era tipo 600 euros. E na minha cabeça eu ficava: Deus, eu acho que ainda sofrendo para pagar, eu só conseguiria pagar 150 euros, no máximo 100 euros de aluguel, sendo que eu só achava de 600 euros e agora eu pago 0 euro de aluguel. E aí eu tô estudando na melhor faculdade de arquitetura da França, com uma família incrível. Incrível. Tendo uma vista como essa, que depois eu vou mostrar, mas... E esse parque do lado de casa, gente, enfim... É isso, eu acho que eu quero que todo mundo saiba o que tá acontecendo. Eu quero que todo mundo saiba o que aconteceu antes disso, sabe? Muito mais do que o que eu vivo hoje, é preciso saber o que aconteceu antes.
Eu não quero que ninguém ache que foi Natália quis, Natália sonhou, Natália foi, viajou, morou, estudou, voltou. Mas tudo começou em Deus e acaba por Deus e é pra Ele. Eu só fui uma menina que ficou em crise o negócio todo e Deus teve que ficar falando, filha, calma, tá tudo bem, ó, isso aqui, é isso aqui, tá bom? Você pode escolher, calma, tá tudo bem, vamos lá. E eu tipo, ai meu Deus, eu não sei. Esse foi o meu papel. Deus é o responsável por tudo e tá por trás de tudo e é um sonho dele antes de ser meu, sabe? Deus é muito bom. Eu só rio quando alguém fala que Deus não existe, porque eu já ri antes, mas agora, vivendo isso que eu tô vivendo, compartilhando tudo que eu compartilhei com vocês, ou eu sou louca, ou Deus é real, sabe? Porque, enfim. Faz 2 meses que eu tô aqui, eu não acredito que eu tô aqui. Eu pegava meu dinheiro, convertia em euro, e o euro só subia. E eu tinha dinheiro só pra me sustentar por um mês, o intercâmbio de 1 ano, sabe? E agora eu tô lucrando praticamente, porque eu tô ganhando salário e no Brasil é muito mais alto do que um salário de arquitetura, por exemplo. É isso. Eu quero muito incentivar todo mundo a sonhar, mas não só sonhar, mas se faz o favor de sonhar com Deus. Se faz o favor de ir atrás de Deus. Eu ouvi falar sobre você, eu ouvi falar que você não é só um Deus, mas o Senhor é um Pai e me revela os seus sonhos. E olha o que acontece quando Deus. Olha que carinho. E é isso. Então, eu muito feliz de ter feito isso. Eu espero que vocês sejam transformados, porque eu fui, sabe? Transformados, cara. Deus é real. Dane-se viver um sonho que um humano fez. O humano é limitado, é completamente limitado. Mas sonhar com Deus é o que eu quero, é o que Ele quer pra gente, é o que Ele quer pra você. Os sonhos de Deus são bem mais altos que os nossos. Enfim, tô muito feliz. Tchau, é isso. Não sei, acaba o vídeo. Mentira, uma coisa que eu vou fazer pra acabar o vídeo é mostrar a vista que eu tô tendo, porque é lindo. É isso. Tchau.